Meu nome é Daniel, tenho 29 anos e até pouco tempo atrás, todo mundo na minha igreja me via como o irmão exemplo. Eu frequentava a Igreja Batista Vila Industrial desde criança e minha vida parecia girar em torno dela. Trabalho como gerente numa loja de móveis na Avenida Moraes Salles, mas para a maioria, a minha verdadeira profissão era servir na obra de Deus. Era líder dos jovens, tocava violão no louvor e sempre tinha um versículo na ponta da língua. Quem olhasse de fora, juraria que eu vivia um cristianismo inabalável. Era uma manhã de sábado de outono. O ar estava fresco e o céu tinha aquele tom meio dourado que só aparece em dias frios de Campinas. Eu estava na porta da igreja, cumprimentando os jovens que chegavam para o ensaio do louvor. Uma senhora idosa, a dona Irene, segurou minha mão com força e disse: "Você é o orgulho dessa igreja, Daniel. Continue assim, firme com Deus." Sorri e agradeci, tentando ignorar o peso daquela frase. Por dentro, uma parte de mim sentia medo de não corresponder a tantas expectativas. O salão ainda estava vazio quando entrei. O cheiro de madeira encerada misturava-se ao perfume barato de alguns bancos que haviam sido limpos na noite anterior. Peguei o violão e comecei a afinar as cordas. Enquanto dedilhava um hino antigo, notei 2 adolescentes no fundo me observando. Um deles cochichou algo e os 2 riram. Pensei que fosse alguma piada interna, mas logo eles se aproximaram. "Irmão, você pode orar por nós depois do ensaio? A gente está precisando de um conselho", disse o mais alto. Assenti, sentindo aquele misto de orgulho e responsabilidade que sempre me acompanhava. Minha noiva, Rebeca, chegou um pouco depois, carregando uma pasta cheia de lições bíblicas para a escola dominical. Ela usava o mesmo coque apertado de sempre e um vestido simples, azul escuro. Me deu um beijo rápido na bochecha e foi direto falar com as outras professoras. Rebeca era conhecida por sua firmeza nos princípios e talvez até rigidez demais. Eu admirava sua dedicação, mas no fundo existia uma distância entre nós que ninguém via. Quando o ensaio terminou, alguns jovens ficaram para conversar. Falamos sobre o próximo evangelismo no bairro Vila Industrial. Eu me ofereci para levar o som e organizar as músicas. Por mais que eu estivesse cansado, eu sabia que era importante manter minha imagem de servo disponível. Antes de ir embora, o pastor me chamou no canto e perguntou como estavam os preparativos para o casamento. Sorri, respondendo que estava tudo caminhando bem. Era mentira. Na volta para casa, dirigi pela Avenida João Jorge com as janelas semi-abertas. O vento frio batia no meu rosto enquanto o rádio tocava notícias no jornal da CBN. Falavam sobre o processo de impeachment da presidente e a instabilidade política. Era estranho como o mundo parecia desmoronar em tantas áreas, mas eu continuava preso à minha rotina religiosa como se nada pudesse me abalar. Estacionei na garagem do meu prédio e cumprimentei Dona Lourdes, minha vizinha do 3º andar. Ela sempre tinha algo para comentar. "Vi você passando cedo para a igreja. É bonito ver um jovem assim." Sorri de canto, mas aquele tipo de elogio começava a me dar uma sensação de cobrança constante. No apartamento, larguei as chaves na bancada da cozinha e fui direto ligar a TV. Estava começando o Jornal Nacional. As imagens mostravam Brasília, protestos, bandeiras. Em seguida, apareceu a chamada para a novela Velho Chico. Peguei o celular e vi mensagens não lidas do grupo de jovens e de Rebeca, todas com assuntos da igreja. Suspirei, apoiando o cotovelo na mesa e passando a mão pelo rosto. Fui até a sacada, olhando para as luzes da cidade. Lá embaixo, os carros passavam rápido pela avenida. A vida de todo mundo seguia, enquanto eu me sentia preso em um papel que talvez não fosse mais meu. O vento carregava um cheiro distante de comida, provavelmente de algum restaurante do bairro. Lembrei da última conversa que tive com Rebeca sobre nosso casamento. Ela queria algo simples, na própria igreja.
e insistia que não deveríamos ter música secular na festa, nem nada que desagradasse a Deus. Eu concordava com a cabeça, mas por dentro me sentia vazio. Peguei meu violão e comecei a tocar de forma mecânica, apenas para ocupar o silêncio. As notas soavam frias, sem vida. Olhei para o celular novamente. Mais mensagens da igreja. Nenhuma pessoal, nenhuma que fosse realmente sobre mim. A tarde foi passando devagar. No corredor do prédio, ouvi o som de risadas e o tilintar de talheres vindo de algum apartamento. Era estranho como a vida lá fora parecia mais leve do que a minha. Enquanto preparava um café, olhei meu reflexo no micro-ondas. Eu parecia cansado. Não fisicamente, mas como se carregasse um peso invisível. Sentei no sofá, o café na mão, e fiquei zapeando canais até parar em um programa antigo, reprisando na TV fechada. Uma parte de mim sentia saudade de quando eu assistia a essas coisas sem pensar em espiritualidade o tempo todo. O dia terminou com a sensação de que eu estava num ciclo. Igreja, trabalho, noivado e nada além disso. Mas eu não ousava dizer isso para ninguém. Antes de dormir, fiquei olhando para o teto, ouvindo o som distante de um carro passando. Fiz uma oração curta, quase automática, pedindo que Deus me mantivesse firme. No fundo, porém, não sabia se era firmeza ou apenas aparência. Fechei os olhos tentando convencer a mim mesmo de que estava no caminho certo. Mas lá no fundo, havia algo, uma inquietação que eu não conseguia explicar. Quando o sono finalmente veio, a última coisa que me lembro foi a frase da Dona Irene ecoando na minha mente. Você é o orgulho dessa igreja, Daniel. Acordei no domingo com o despertador tocando How Deep Is Your Love, dos Calvin Harris e Disciples, que estava estourando na época. O som me arrancou de um sono pesado e por alguns segundos fiquei olhando para o teto, tentando lembrar que dia era. Domingo. Culto de manhã. O cheiro de café vindo da cozinha indicava que Rebeca já estava de pé. Entrei na cozinha e a vi mexendo o café com movimentos precisos, como se estivesse cumprindo um ritual. Usava um vestido florido até o tornozelo e o cabelo preso num coque impecável. Bom dia, disse ela sem me olhar, concentrada na xícara. Respondi meio rouco. Bom dia, dormiu bem? Ela apenas deu de ombros. Sentamos para tomar café. Enquanto passava manteiga no pão, Rebeca comentou: Daniel, precisamos conversar sobre os limites no nosso noivado. Acho que a gente está indo longe demais. Engoli seco, lembrando que nosso longe demais significava um beijo mais demorado ou um abraço apertado. Respirei fundo. Rebeca, a gente nem... Comecei, mas ela me interrompeu. O corpo é para procriar, não para prazer. Você sabe disso. Aquilo me acertou como um soco invisível. Eu não queria discutir logo cedo, mas a frase dela ficou martelando na minha cabeça. Fiquei mexendo no café sem responder, apenas olhando para o líquido escuro na xícara. No carro, a caminho da igreja, coloquei a rádio Mix FM para quebrar o silêncio. Escreve aí, do Luan Santana, começou a tocar. Rebeca fez uma careta e disse: música mundana, Daniel. Suspirei e mudei para uma estação gospel. O clima já estava pesado e ainda nem tínhamos chegado ao culto. Durante a escola bíblica, evitei contato visual com ela. Passei mais tempo conversando com os rapazes do grupo de jovens, fingindo estar ocupado organizando a programação do evangelismo. Meu celular vibrava com mensagens de Marcos, mas não tive ânimo de responder. Na hora do intervalo, Rebeca se aproximou e disse: depois do culto, vamos conversar sobre a data do casamento. Eu apenas assenti. Ela sorriu de leve, mas aquele sorriso parecia mais um ato de formalidade do que afeto. Depois do culto, fomos almoçar no restaurante Ponto 1, perto do centro. Rebeca estava animada, falando de um casamento simples no salão do Clube Semanal de Cultura Artística, com decoração minimalista e sem música secular. Eu apenas concordava com a cabeça, pensando em como aquilo parecia sufocante.
Enquanto ela falava sobre flores e vestido, minha mente viajava para longe. Olhava pela janela e via pessoas rindo nas mesas ao lado, famílias inteiras se divertindo. Eu me perguntava se estava escolhendo o caminho certo ou apenas seguindo o roteiro que esperavam de mim. Na volta, ela colocou um CD de hinos antigos no carro. O clima estava tão carregado que, mesmo com a música suave, parecia que estávamos dirigindo sob uma tempestade silenciosa. Ao chegar em casa, vi várias mensagens no grupo do evangelismo pedindo minha confirmação para o evento. Apaguei todas sem ler. Senti um aperto no peito, mas ignorei. Fui até a sacada e fiquei observando o movimento da rua. Um vendedor de milho passava gritando: "Olha o milho!" Crianças brincavam na calçada e uma brisa fria trazia o cheiro de pipoca de algum canto do bairro. Tudo parecia mais vivo lá fora do que dentro do meu relacionamento. Mais tarde, Rebeca me ligou para continuar a conversa, que não tínhamos terminado no almoço. Ela insistia que estávamos vivendo no limite da santidade e que eu precisava ter mais domínio próprio. Fiquei calado, apenas ouvindo, e no final disse que ia pensar sobre isso. Desliguei o celular e me joguei no sofá. Liguei a TV e comecei a assistir a reprise de Pânico na Band. As piadas e exageros contrastavam completamente com as discussões sérias da manhã. Por um momento, me senti leve. No fundo, porém, sabia que algo estava se quebrando. Não era só sobre contato físico ou regras religiosas. Era como se uma fenda invisível tivesse começado a se abrir entre nós. Antes de dormir, olhei no espelho do banheiro. Meus olhos pareciam mais cansados do que ontem. Respirei fundo e disse para mim mesmo: "Aguenta firme, é só uma fase." Mas no fundo, não parecia uma fase. Parecia o começo de algo que eu não queria admitir. Fiquei deitado no escuro, ouvindo o som distante de um cachorro latindo. A frase de Rebeca ainda ecoava: "O corpo é para procriar, não para prazer." Eu sabia que aquela conversa ia voltar e que da próxima vez, talvez eu não conseguisse ficar calado. Na terça-feira seguinte, o dia começou com um daqueles chuviscos finos que deixam o ar frio e úmido. O céu estava encoberto e a luz entrava pálida pelas janelas da loja. Eu havia recebido uma ligação cedo. Um cliente do centro queria fechar um pedido de móveis sob medida e pediu para que eu fosse pessoalmente. Aproveitei para sair um pouco daquela rotina sufocante. Dirigi pela Avenida Francisco Glicério, com o para-brisa marcado pelas gotas de chuva. O rádio estava ligado na CBN, falando sobre a situação política no país. Entre um comentário e outro do noticiário, minha cabeça estava longe, ainda mastigando a conversa de domingo com Rebeca. Cheguei um pouco adiantado para o compromisso e, como o cliente pediu 15 minutos para me receber, decidi matar o tempo. Caminhei até a Praça Carlos Gomes, onde as árvores antigas pingavam água pelas folhas, e o cheiro de terra molhada se misturava ao aroma de café vindo de um pequeno estabelecimento na esquina. Empurrei a porta de vidro e fui recebido por um calor agradável e o som suave de jazz no ambiente. O lugar era aconchegante, com mesas de ferro trabalhado e paredes decoradas com fotos antigas de Campinas. O ar estava impregnado com o cheiro de pão de queijo saindo do forno. Escolhi uma mesa perto da janela, de onde podia ver as pessoas correndo com guarda-chuvas coloridos. Foi quando ouvi uma voz feminina, grave e serena, perguntando: "Posso me sentar aqui? Está lotado." Olhei para cima e vi uma mulher alta, de pele clara e cabelos escuros ondulados, usando um casaco bege que realçava o tom dos olhos. "Claro, pode sim", respondi, ajeitando a cadeira. Ela sorriu de forma quase enigmática e colocou a bolsa sobre a mesa. "Isabela", disse, estendendo a mão. Senti que meus dedos esquentaram no toque dela. "Daniel", respondi. Enquanto esperávamos nossos pedidos, a conversa começou leve. Sobre o tempo, a chuva que não dava trégua, o café da casa. Mas logo ela puxou o assunto para algo inesperado.
Você acredita que existem forças espirituais femininas que libertam as pessoas? A pergunta me pegou desprevenido. Dei de ombros. Depende do que você chama de libertar. Ela sorriu como quem já esperava aquela resposta. Entre um gole e outro, contou que trabalhava com joias e pedras raras, viajando pelo país. Falava com um tom hipnótico, como se cada palavra tivesse sido cuidadosamente escolhida. Por instantes, eu me esqueci completamente da hora e do cliente que me esperava. No rádio interno do café, a música mudou para Hello, da Adele, e a voz dela, misturada à melodia, criava uma sensação estranha. Não era desconforto. Era como se eu estivesse sendo puxado para um lugar onde não queria, mas também não conseguia evitar. Ela perguntou se eu tinha redes sociais, e eu disse que não usava muito. Então me passa seu WhatsApp. É mais direto, não acha? Fiquei alguns segundos hesitando, mas acabei digitando o número no celular dela. Quando o garçom trouxe nossos pedidos, ela comentou sobre viagens para cidades pequenas do interior e lugares carregados de energia, como se estivesse falando de algo que só ela conhecia. Eu apenas ouvia, curioso e cauteloso ao mesmo tempo. Olhei pela janela e percebi que a chuva tinha diminuído. O cliente já deveria estar me esperando. Me levantei e ela também. Foi bom conversar com você, Daniel. Espero que a gente se fale mais em breve. Saí do café com a sensação de que algo havia mudado no meu dia. Não era só o encontro inesperado, mas a forma como ela me olhou, como se enxergasse coisas que nem eu mesmo entendia. No carro, antes de ligar o motor, olhei para o celular. Uma nova mensagem no WhatsApp. Foi um prazer te conhecer, Daniel. Acho que ainda temos muito para conversar. Guardei o telefone no bolso e liguei o carro. Enquanto dirigia para o compromisso, percebi que estava sorrindo sozinho, como um adolescente depois de conhecer alguém interessante. Não sabia explicar, mas sentia que aquela mulher não era como as outras. Quando cheguei ao cliente, minha cabeça ainda estava no café, no olhar dela e no som da voz, misturado à música da Adele. Algo me dizia que aquilo não ia parar por ali. 2 dias depois do nosso encontro no café, Isabela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Tenho algo especial para te mostrar. É sobre pedras raras e outras coisas. O tom ambíguo da frase me deixou curioso. Perguntei onde e quando. Ela respondeu, sábado, 16 horas, na casa de Orion, rua 13 de maio. No sábado, o sol apareceu tímido e o ar ainda carregava a umidade da semana chuvosa. Estacionei perto da esquina e andei até a loja. A casa de Orion era um prédio antigo reformado, com uma vitrine cheia de cristais, incensos e estátuas de deuses que eu só tinha visto em documentários. O cheiro de sândalo escapava para a calçada. Assim que entrei, uma campainha suave tocou. O ambiente estava em penumbra, iluminado por pequenas lâmpadas âmbar. O ar tinha um perfume doce, quase enjoativo. Isabela apareceu de trás de uma prateleira, usando um vestido preto longo e um colar com um pingente prateado em forma de lua. Que bom que veio, disse, com um sorriso que parecia esconder algo. Ela me mostrou algumas pedras, explicando suas supostas propriedades energéticas, mas percebi que não estava ali apenas para falar de joias. Seus olhos brilhavam de um jeito estranho, como se esperasse minha reação a cada palavra. Depois de alguns minutos, ela me convidou para ver algo no andar de cima. Subimos por uma escada estreita de madeira que rangia a cada passo. No final, havia uma porta de madeira escura. Ao entrar, senti o cheiro de vinho misturado à cera derretida. O cômodo era pequeno, mas a energia ali era pesada. No centro, um altar coberto por um pano vermelho escuro sustentava 2 taças de vinho. Velas negras, símbolos lunares e fotos de pessoas que não conhecia. Ao lado, um caderno grosso de capa preta, com marcas de uso e páginas amareladas.
Isabela pegou o caderno e abriu em uma página onde havia a foto de um homem colada, cercada por símbolos estranhos desenhados à mão. Este foi consagrado há 3 meses, disse. A voz dela era quase um sussurro, mas carregava um orgulho estranho. Foi quando me olhou nos olhos e falou sem rodeios. Eu sou sacerdotisa de Lilith. Trabalho para libertar homens e mulheres das correntes da religião e das culpas impostas pela sua fé. Eu congelei. A única coisa que consegui fazer foi passar os olhos pelo altar novamente, tentando entender se aquilo era sério ou algum tipo de encenação. Ela continuou. Semana passada fiz um trabalho para um cliente de Souzas. Ele queria liberdade e eu dei. Aquela última frase ficou martelando na minha mente. Perguntei o que ela queria dizer com dar liberdade. Ela riu baixo, fechando o caderno. Algumas coisas não se explicam, se vivem. Antes de descer, Isabela deixou escapar um comentário. Meu ex, Paulo, não aguentou o fogo. Mas você, acho que é diferente. O jeito como ela falou o nome dele parecia mais um aviso do que uma lembrança. Voltamos à parte de baixo da loja. Ela me ofereceu uma pedra pequena, de cor escura, e disse, leva com você. É um presente e um elo. Eu não sabia o que pensar, mas aceitei. Quando saí para a rua, a luz do fim da tarde parecia mais fria. Caminhei até o carro com a pedra no bolso, sentindo o peso dela, como se carregasse algo mais do que um simples mineral. Liguei o carro e fiquei parado por alguns minutos, olhando pela janela para a fachada da loja. Tinha a sensação de que, a partir dali, algo na minha vida ia mudar, de um jeito que eu não poderia controlar. No celular, uma mensagem dela apareceu. Agora você já conhece um pouco do meu mundo. E ainda nem começamos. A primeira vez que pisei no apartamento da Isabela, perto do Parque Taquaral, senti um arrepio que não era apenas por causa do ar-condicionado. O prédio era antigo, com corredores longos e iluminação amarelada. Ao entrar, fui recebido por um aroma intenso de incenso e algo adocicado, como vinho tinto aberto há horas. A sala estava decorada com cortinas pesadas, almofadas de veludo e várias velas acesas espalhadas pelo chão. As luzes estavam baixas, criando um clima quase hipnótico. Na parede, um quadro enorme de uma mulher de cabelos longos e olhos negros ocupava o centro. É Lilith, disse Isabela, percebendo meu olhar. Ela me convidou a sentar no tapete macio e colocou uma música lenta, de tons graves que vibrava pelo chão. Hoje vamos fazer um ritual de energia, para você sentir o que é liberdade de verdade. Antes que eu perguntasse o que isso significava, ela já estava colocando em minhas mãos uma pedra escura e fria. Fechei os olhos, como ela pediu, e senti um calor súbito nas palmas. Em seguida, uma sensação estranha, como se mãos invisíveis tocassem meus ombros e percorressem minhas costas. Meu coração acelerou e um suor frio começou a se formar na testa. Abri os olhos e por um instante juro que vi sombras se movendo nas paredes, como se dançassem no ritmo da música. Tentei falar, mas a voz parecia presa na garganta. Isabela apenas sorriu e disse, relaxa, você está sendo aceito. Depois disso, tudo aconteceu como num transe. Não sei explicar cada detalhe, mas era como se meu corpo não me pertencesse totalmente. Cada toque, cada sussurro dela vinha carregado de algo que ia além do físico, como se uma energia estranha estivesse entrando em mim. Quando finalmente me deitei no tapete, exausto, Isabela se aproximou do meu ouvido e sussurrou, Lilith gosta de você, ela quer te marcar. Sua voz soou quase como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Fechei os olhos e caí em um sono profundo. Nesse sonho, estava em um campo escuro e do chão surgiu uma serpente gigante com rosto feminino. Ela se enrolou em meu corpo e sussurrou, meu filho. Senti o hálito quente e doce dela antes de acordar.
Abri os olhos ofegante. A sala estava silenciosa, as velas já queimando no final. Tentei me sentar e senti um incômodo no pescoço. Corri para o banheiro e, ao me olhar no espelho, vi duas marcas roxas, simétricas, como se fossem dedos pressionando minha pele. Isabela apareceu atrás de mim e, sem surpresa alguma, disse: Lilith te aceitou. Seu tom era de satisfação, como se aquilo fosse o objetivo desde o início. Peguei minhas coisas e saí quase sem falar. A noite estava fria e o ar do lado de fora parecia mais pesado que o normal. Quando cheguei em casa, olhei para o relógio. 3h33. A TV, que eu tinha deixado desligada, estava ligada sozinha, passando uma reprise do Pânico na Band, com piadas absurdas e risadas gravadas. Aquilo me deu um arrepio. Desliguei tudo, mas não consegui dormir. Fiquei deitado, olhando para o teto, passando os dedos nas marcas do pescoço e me perguntando no que eu tinha me metido. No fundo, eu sabia que algo havia entrado na minha vida naquela noite e que não seria fácil se livrar. Nos dias seguintes, comecei a inventar desculpas para não aparecer nos cultos. Primeiro foi o trabalho, depois dores de cabeça e, por último, simplesmente não respondi às mensagens. Rebeca percebeu rápido. Ligou numa noite e perguntou com a voz embargada: O que está acontecendo com você, Daniel? Você está diferente. Eu respirei fundo e disse seco: Acho melhor a gente terminar. Houve um silêncio do outro lado da linha antes de ela desligar sem dizer mais nada. Na manhã seguinte, Marcos apareceu na porta da loja preocupado. Cara, tô vendo que você sumiu. Não vai mais na igreja, não fala com ninguém. O que tá rolando? Fingi estar ocupado com planilhas e respondi: Só preciso de um tempo para mim, mano. Ele insistiu: Daniel, isso não é você. Eu só dei de ombros e mudei de assunto. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem anônima com um áudio. Era eu e Isabela, rindo e falando coisas íntimas. Marcos também recebeu. Horas depois, fiquei sabendo que ele sofreu um acidente de moto na Avenida Norte-Sul, indo para casa. Sobreviveu, mas quebrou a perna. O peso da coincidência me apertou o peito, mas eu não queria ligar os pontos. Enquanto isso, Dona Lourdes, a vizinha do terceiro andar, me parou no hall do prédio. Daniel, você anda recebendo visitas tarde da noite? Tenho ouvido passos e sussurros no seu apartamento às 3 da manhã. Senti um arrepio, mas disfarcei. Deve ser o encanamento. Ela me olhou como se não acreditasse. A verdade é que eu já estava escolhendo viver em função de Isabela. Chegava do trabalho e a primeira coisa que fazia era abrir o WhatsApp para falar com ela. Qualquer tempo livre era consumido pelas nossas conversas e encontros. Comecei a ignorar ligações do pastor André. Às vezes, o celular tocava e eu via o nome dele piscando, mas simplesmente deixava tocar até cair na caixa postal. Também apaguei convites para o culto e o evangelismo que chegavam no grupo da igreja. Meu apetite diminuiu e as noites ficaram cada vez mais estranhas. Dormia pouco e, quando conseguia, tinha sonhos confusos, com vozes femininas falando frases desconexas. Num sábado à noite, estava sozinho no apartamento quando senti um peso no ar. As luzes piscaram e o cheiro de incenso, o mesmo que Isabela usava, se espalhou do nada pela sala. Não ouvi batidas na porta, mas senti como se alguém estivesse ali comigo. Fui até a janela para tentar respirar melhor e vi um gato preto parado no muro, me olhando fixamente. Não mia, não se movia, só encarava. O celular vibrou. Era Isabela. Pensei em você agora. Consegue sentir quando estou perto, não é? Meu coração acelerou. Digitei: sim, e logo me arrependi. Comecei a me afastar de todos, até do trabalho. Fazia o mínimo possível, apenas para não ser mandado embora. O resto do tempo, minha vida girava em torno de mensagens, encontros e a estranha energia que parecia crescer dentro de mim.
A cada dia, a imagem de cristão exemplar que eu tinha cultivado por anos se desfazia. Eu sabia que estava descendo por um caminho que não teria volta fácil, mas por algum motivo, parte de mim não queria voltar. Era uma quinta-feira à tarde quando decidi passar no shopping Iguatemi Campinas para comprar uma camisa nova. Eu estava na fila do caixa, distraído, quando senti alguém se aproximar e chamar pelo meu nome. Ao virar, vi um homem magro, de barba por fazer e olhar aflito. "Você é o Daniel, não é?" perguntou. "Sou. E você é?" "Paulo. Eu namorei a Isabela antes de você." Meu corpo gelou na hora. Ele deu um passo mais perto e sussurrou: "Foge! Ela te consagrou. E não estou falando de nada religioso bonito. Ela fez com você o que fez comigo. E eu quase não saí vivo." Tirou do bolso uma pulseira de corda trançada, com um pingente idêntico ao que Isabela me dera na semana anterior. "A minha é igual à sua, não é?" completou com um sorriso amargo. Não consegui responder. Ele me entregou a pulseira e disse: "Se eu fosse você, queimava isso hoje mesmo." E não deixava ela saber. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, ele se afastou rapidamente, sumindo na multidão. Voltei para casa com a cabeça fervendo. Joguei a pulseira na gaveta e fui direto tomar banho. A água morna escorria pelos meus ombros quando senti o ambiente mudar. O vapor parecia mais denso, o ar mais frio. Olhei para o espelho embaçado e, no reflexo, vi uma figura alta, magra, de ombros largos, com olhos vermelhos incandescentes. Ele estava atrás de mim. Meu corpo paralisou. O ar ficou tão gelado que minha respiração saía como fumaça. A luz do banheiro piscou 2 vezes e então ouvi uma voz grave, arrastada, que não parecia sair da boca de ninguém. "Você é nosso." Tentei falar o nome de Jesus, mas minha língua parecia presa, como se algo me segurasse por dentro. Senti um peso enorme sobre os ombros e o espelho trincou do lado direito, como se tivesse levado um impacto invisível. No mesmo instante, as luzes do apartamento apagaram. Escuridão total. O silêncio era tão profundo que pude ouvir apenas meu próprio coração disparado. Do lado de fora, notei que a rua também estava às escuras. Mais tarde, descobriria que o prédio inteiro teve um apagão de 2 minutos. No dia seguinte, ouvi vizinhos comentando no elevador: "Estranho, foi só aqui. Os outros quarteirões estavam normais." Quando a energia voltou, o cheiro de queimado tomou conta do banheiro, mesmo sem nada estar queimado. E a trinca no espelho continuava lá. Peguei o celular tremendo e vi que havia uma notificação de notícias. Polícia investiga assassinato com sinais ritualísticos em Sorocaba. A imagem mostrava símbolos no chão que, de alguma forma, se pareciam com os que vi no altar de Isabela. Sentei no sofá, ofegante, segurando a cabeça com as mãos. Sabia que aquilo não era coincidência, mas, ao mesmo tempo, sentia que eu já estava preso demais para simplesmente fugir, e no fundo, algo dentro de mim já começava a aceitar isso. Passei a noite inteira em claro depois daquela aparição no banheiro. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles olhos vermelhos no escuro. Quando amanheceu, não aguentei mais. Peguei o celular e liguei para o pastor André, algo que eu vinha evitando havia semanas. A voz dele soou firme, mas preocupada. "Daniel, eu sabia que uma hora você ia me procurar. Vem agora, não espera mais." Meio atordoado, dirigi até a igreja. O sol da manhã parecia mais frio e as ruas estranhamente silenciosas. Ao entrar no gabinete pastoral, senti o cheiro familiar de café fresco e a madeira encerada, mas também um peso no ar, como se algo tivesse vindo junto comigo. "Senta e me conta tudo", disse André, olhando nos meus olhos como se quisesse atravessar minhas defesas. Contei desde o dia que conheci Isabela até a noite anterior. Não escondi nada. Ele não me interrompeu.
mas seu semblante ficava cada vez mais sério. Isso não é só sedução, Daniel, é pacto. Você abriu portas espirituais graves. E se não fechar agora, vai perder tudo. André fechou a porta, trancou e apagou a luz. Acendeu apenas uma luminária de canto. Pediu que eu me ajoelhasse e colocou a mão na minha cabeça. Começou a orar com autoridade, não como uma reza repetida, mas como alguém que está em combate. No início, apenas fechei os olhos e tentei acompanhar. Mas em poucos minutos, senti um calor subir pelas pernas e um peso esmagar meus ombros. Minha respiração ficou ofegante. Renuncia agora. Fala com a tua boca. Eu renuncio. Minha voz saiu fraca, como se fosse outra pessoa falando. Foi então que uma risada feminina, grave, ecoou dentro de mim. Não veio dos meus lábios, mas senti minha boca se mexendo. Ele é meu. A voz não era minha. André apertou as mãos sobre minha cabeça e orou mais alto. O ar ficou denso, meu estômago se revirou e eu quase vomitei. Senti um calor intenso no peito, seguido de um frio cortante nas mãos. Renuncia a Lilith, Daniel, gritou André. Eu renuncio, falei, lutando contra a voz que me empurrava de volta. Nesse momento, comecei a lembrar dos símbolos, das velas, da serpente no sonho. O rosto de Isabela surgiu nítido na minha mente, sorrindo como se soubesse que eu estava ali. Diga, pertenço somente a Jesus Cristo. Perte, minha voz falhou. Enço somente a Jesus Cristo. Senti como se correntes estalassem dentro de mim. Meu corpo caiu para frente e bati os joelhos no chão. Um grito saiu da minha garganta, mas não parecia humano. André impôs as mãos e orou mais alto. Aos poucos, a pressão no meu peito diminuiu. Comecei a chorar de forma descontrolada, como se todo o peso acumulado nos últimos meses estivesse saindo pelos meus olhos. Quando consegui abrir os olhos, vi o relógio na parede marcando 12 reais exatas. André me ajudou a levantar. Estava suando frio e minhas mãos tremiam. Isso foi só o começo da sua libertação. Agora vai ser luta todo dia. Mas você não está mais sozinho. Saí da igreja com as pernas bambas. O sol do meio-dia parecia mais brilhante, mas eu sabia que ainda havia muito a enfrentar. E mesmo livre naquele momento, uma parte de mim temia que a sombra de Isabela ainda não tivesse ido embora de vez. No domingo seguinte, respirei fundo antes de entrar na igreja. Parecia que todos me olhavam, embora talvez fosse só a minha consciência pesada. As cadeiras estavam cheias, o som do coral de abertura ecoava pelo templo, e o aroma de café vindo da cantina se misturava ao perfume das irmãs. Subi até a frente, chamei o microfone e pedi a palavra. A voz tremeu no início, mas eu contei. Contei sobre o meu afastamento, sobre a relação com Isabela, sobre o que tinha visto e sentido. Não dei todos os detalhes gráficos, mas não escondi o essencial. Disse que tinha caído e que precisava de perdão. O silêncio que se fez foi tão pesado que dava para ouvir o barulho da respiração das pessoas. Rebeca estava no banco da frente. As mãos dela estavam entrelaçadas, o olhar firme em mim. Quando terminei, desci do púlpito e fui até ela. Pedi perdão, olhando nos olhos. Ela me abraçou, mas sussurrou no meu ouvido. Eu te perdoo, mas não posso continuar como antes. Aquilo doeu mais que qualquer disciplina da igreja. Na segunda-feira, fui visitar Marcos no hospital. Ele estava com a perna engessada, mas ainda assim sorriu quando me viu. Conversamos sobre o acidente e ele contou que não lembra de nada do momento da queda. Antes de sair, pedi desculpas. Ele apenas disse: "O importante é que você voltou, irmão." De volta ao apartamento, liguei para o pastor André e pedi orientação. Ele sugeriu um jejum de 21 dias e encontros semanais para discipulado. Aceitei sem pensar 2 vezes. Passei a dedicar parte das minhas manhãs à leitura da Bíblia e à oração.
No início parecia que cada versículo era um peso que caía sobre mim. Eu lia com dificuldade, mas continuava. Isabela sumiu completamente. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Parte de mim se sentia aliviada, mas outra, estranhamente inquieta. Na 10ª noite de jejum, acordei de madrugada com o celular vibrando. Na tela, um número desconhecido. A mensagem dizia: "Saudades do seu fogo." Meu coração disparou. Senti minhas mãos suarem. Por um segundo, pensei em responder, mas algo dentro de mim gritou para não fazer isso. Fechei os olhos, respirei fundo e comecei a recitar o Salmo 91. Quando terminei, bloqueei o número. Voltei a dormir e tive um sonho. Estava preso em um poço escuro, a água batendo no meu peito. Uma mão forte, marcada por cicatrizes, apareceu na borda. Eu a segurei e fui puxado para fora. Quando olhei para cima, era Jesus. Ele sorriu, mas não disse nada. Acordei com o rosto molhado de lágrimas. Pela primeira vez em meses, senti paz. No restante da semana, mantive o jejum e as reuniões com André. Aos poucos, percebi que minha mente estava menos carregada e que eu conseguia andar pela cidade sem sentir aquele peso constante. Mas no fundo, eu sabia que o perigo não tinha desaparecido por completo. Apenas estava adormecido, esperando uma brecha para voltar. E caberia a mim manter essa brecha fechada. O culto de domingo estava lotado. Gente de outros bairros tinha vindo depois de ouvir que eu daria meu testemunho. As cadeiras extras no fundo já estavam ocupadas e até algumas pessoas ficaram de pé encostadas nas paredes. O louvor tocava alto, mas o que mais me chamava a atenção era o burburinho. Eu sabia que boa parte queria ouvir minha história por curiosidade, não apenas por fé. Quando o pastor me chamou, senti as pernas pesarem. Subi os degraus devagar, o microfone frio na mão. Respirei fundo e comecei. Eu não estou aqui para contar uma história bonita. Estou aqui para dizer que o inimigo é real e que ele entrou na minha vida quando eu achei que estava mais forte. Expliquei como tinha conhecido Isabela, como ela me seduziu sobre o altar. As marcas no corpo, os rituais. Não poupei as partes que mostravam minha fraqueza. Contei sobre a figura de olhos vermelhos, sobre a trinca no espelho, o apagão, a libertação com o pastor André. Enquanto falava, notei que algumas pessoas choravam, outras me olhavam com um misto de espanto e incredulidade. Quando citei Lilith, vi algumas irmãs se entreolhando e cochichando. Eu sabia que aquilo gerava polêmica, mas não me importava. Terminei dizendo: "Eu não quero que vocês sintam pena de mim. Quero que entendam que o diabo destrói em silêncio. Ele não vem com chifres e tridente. Ele vem naquilo que mais te atrai, no que você mais deseja. Mas Jesus restaura em público." A igreja ficou em silêncio por alguns segundos, e então ouvi um amém ecoar seguido de palmas. Não era um aplauso de espetáculo, mas de gente que entendia a gravidade do que tinha acabado de ouvir. Depois do culto, alguns jovens se aproximaram. Um rapaz me disse: "Cara, eu tô passando por algo parecido. Achei que era só tentação comum, mas agora vejo que tem algo a mais." Passei o resto da noite conversando com pessoas que queriam orar, pedir conselhos ou simplesmente contar suas lutas. Era como se meu erro tivesse aberto um canal para outros confessarem os seus. 2 dias depois, um irmão me mandou o link do vídeo do culto que tinha sido postado no Facebook da igreja. Já tinha mais de 10.000 visualizações. Comentários vinham de gente de Americana, Valinhos, Indaiatuba e até de fora do estado. Muitos diziam: "Eu conheci uma mulher assim", ou "Já vi alguém com um altar igual ao que ele descreveu." No meio dos comentários, um me chamou a atenção. "Ela está em Curitiba agora." O usuário não tinha foto e a conta parecia nova. Fiquei olhando para aquela frase por alguns minutos, tentando decidir se respondia. Não respondi. Continuei ajudando jovens da igreja. Formamos um pequeno grupo de aconselhamento para quem estava passando por tentações e conflitos na área sexual e espiritual.
Era o mínimo que eu podia fazer depois de tudo. Às vezes, andando pelas ruas de Campinas, ainda sentia que alguém me observava. Mas agora, em vez de medo, isso me fazia orar. No último encontro do grupo, disse algo que veio do fundo do coração. O diabo nunca vai parar de tentar. Mas se a gente não abrir a porta, ele fica do lado de fora. E pela primeira vez em muito tempo, eu realmente acreditava nisso.